dominical de caráter mundial tem sido uma das principais previsões de Ellen White, profetisa que é reconhecida pelos adventistas do sétimo dia como tendo recebido de Deus o dom de profecia. Os adventistas do sétimo dia chamam seus escritos de espírito de profecia. Uma de suas profecias mais incríveis tem sido a previsão de que haverá uma lei dominical proibindo o trabalho de natureza secular nesse dia em todo o mundo. Esta profecia tem sido apontada por alguns cristãos como impossível de se cumprir. Alguns até riem dos adventistas, afirmando ser esta previsão um delírio de Ellen White. Até mesmo entre os adventistas há aqueles que afirmam que a igreja deveria rever sua crença a este respeito. Alguns adventistas não acreditam que esta profecia irá se cumprir. Contudo, alguns argumentam: e se tal profecia se cumprir? Qual o impacto que uma lei dominical traria sobre o movimento adventista? Ellen White merece credibilidade? Ellen White é a escritora americana mais traduzida da história. Suas previsões acerca da Guerra Civil Americana, da aproximação entre católicos e protestantes, do crescimento do interesse pelo vegetarianismo no mundo e entre aqueles que não são adventistas do sétimo dia, dos efeitos prejudiciais do cigarro, tiveram notável cumprimento no desenrolar da história e nas descobertas científicas. Neste vídeo iremos analisar o que ela escreveu especificamente sobre o decreto dominical. Ela apresenta alguns motivos que os defensores do domingo usavam e usariam para promover uma lei dominical. Neste vídeo iremos analisar 4 motivos ou argumentos apresentados pelos defensores do domingo para uma lei dominical presentes nos escritos de Ellen White. Ellen White afirmou que o principal mentor do decreto dominical é Satanás e que ele faria muitos homens influentes pensar que as calamidades que enchem a terra seriam um castigo divino porque os homens estão transgredindo o domingo. No intuito de aplacar a ira de Deus, estes homens que assim pensam iriam fazer leis impondo a observância do domingo. Eles insistiriam que se tais leis fossem obedecidas, as calamidades cessariam. Veja o que ela escreveu. Satanás dá sua interpretação aos eventos e os homens pensam, como ele quer que o façam, que as calamidades que enchem a terra constituem um resultado da transgressão do domingo. Tensionando aplacar a ira de Deus, esses homens influentes fazem leis impondo a observância do domingo. Ela afirmava que a classe que defendia a observância do domingo alegava que a corrupção que se alastrava na sociedade era, em grande parte, atribuída à profanação do domingo e que se as pessoas fossem obrigadas por lei a não profanarem o domingo, a moral da sociedade melhoraria grandemente. Ela via este pensamento predominar principalmente nos Estados Unidos, onde naquela época a doutrina do verdadeiro sábado era amplamente pregada. Veja o que ela escreveu. Esta mesma classe apresenta a alegação de que a corrupção que rapidamente se alastra é atribuível em grande parte à profanação do descanso dominical e que a imposição da observância do domingo melhoraria grandemente a moral da sociedade. Insiste-se nisto especialmente na América do Norte, onde a doutrina do verdadeiro sábado tem sido mais amplamente pregada. Ellen White viveu em uma época em que o movimento em favor da temperança estava na moda nos Estados Unidos. Ela mesma era uma forte defensora da temperança. Contudo, ela percebia que algumas pessoas estavam associando o domingo à causa da temperança, que era uma causa nobre. A ideia era que as pessoas não podiam trabalhar em excesso, elas precisavam descansar um dia na semana. Então seria dever do Estado impor a observância do domingo para que as pessoas pudessem descansar. Ela percebia o perigo dessa associação, porque se alguém fosse contrário à lei dominical, poderia certamente ser acusado de estar sendo contra a temperança e, portanto, contra o bem-estar da nação. Veja o que ela escreveu. Ali, a obra da temperança, uma das mais preeminentes e importantes das reformas morais, acha-se frequentemente combinada com o movimento em favor do descanso dominical e os defensores do último agem como se estivessem a trabalhar a fim de promover os mais elevados interesses da sociedade e os que se recusam a unir-se a eles são denunciados como inimigos da temperança e reforma.
Ellen White insistia que uma lei dominical não deveria ser apoiada pelo simples fato de estar ligada a uma causa nobre, a temperança. Ela afirmava que isto seria equivalente a misturar um pouco de veneno ao alimento. Portanto, ela previa que uma lei dominical poderia ser aprovada de forma disfarçada, de maneira que as pessoas aceitariam sem notar o perigo que estariam correndo. Tal como o veneno, que ao ser misturado ao alimento, as pessoas não percebem o veneno, só enxergam o alimento. Então ela adverte ser um dos ardis de Satanás misturar à mentira uma certa porção da verdade para dar plausibilidade à mentira. Veja o que ela escreveu. Mas o fato de que um movimento para estabelecer o erro se encontra ligado a uma obra que em si mesmo é boa, não é argumento a favor do erro. Podemos disfarçar o veneno misturando-o com o alimento saudável, mas não mudamos a sua natureza. Ao contrário, torna-se mais perigoso o veneno, visto ser mais fácil que ele seja tomado inadvertidamente. É um dos ardis de Satanás combinar com a falsidade precisamente uma porção suficiente de verdade para que lhe dê caráter plausível. Os dirigentes do movimento em favor do domingo podem advogar reformas que o povo necessita, princípios que se acham em harmonia com a Escritura Sagrada. Contudo, enquanto houver com eles uma exigência contrária à lei de Deus, seus servos não se lhes poderão unir. Nada os pode justificar de pôr à parte os mandamentos de Deus, optando pelos preceitos dos homens. Um outro motivo apresentado por Ellen White para ser feita uma lei dominical seria que este pedido poderia partir do povo. Então, os legisladores, para se tornarem populares, iriam ceder o desejo destes e fariam então leis dominicais. Veja o que ela escreveu. A fim de se fazerem populares e conquistarem a simpatia do povo, os legisladores hão de ceder ao desejo deste de obter leis dominicais. Até então, nestes textos, Ellen White está a prever o estabelecimento de leis dominicais apenas nos Estados Unidos. Contudo, ela vai além e afirma que uma lei dominical seria estabelecida em todo o mundo, e isto mergulharia os guardadores do sábado em uma crise tremenda, não somente nos Estados Unidos, mas no mundo inteiro. Veja o que ela escreveu. A história se repetirá. A religião falsa será exaltada. O primeiro dia da semana, um dia comum de trabalho que não possui santidade alguma, será estabelecido como foi a estátua de Babilônia. A todas as nações, línguas e povos se ordenará que venerem esse sábado espúrio. O decreto impondo a veneração desse dia se estenderá a todo o mundo. As nações estrangeiras seguirão o exemplo dos Estados Unidos. Posto que ela seja a líder, a mesma crise atingirá todo o nosso povo em toda parte do mundo. Na época em que ela escreveu, era até certo ponto compreensível que em um país cristão como os Estados Unidos fosse feita uma lei dominical, já que a maioria dos cristãos americanos observavam o domingo como dia sagrado para as atividades da igreja. Mas a ideia de uma lei dominical sendo estabelecida em todo o mundo era algo que ninguém poderia imaginar como isto seria possível. Como a China, Japão e países árabes de minorias cristãs estabeleceriam uma lei dominical. A única explicação para isto acontecer é o que está predito no Apocalipse sobre a marca da besta. Lá está escrito, para que ninguém possa comprar ou vender senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. A não aceitação da marca da besta, conforme predito, implicará em boicote comercial. Ninguém poderá comprar ou vender se não aceitar a marca da besta. Então, uma lei dominical poderá ser aceita porque há interesses econômicos por trás. Se uma nação começar a ter problemas econômicos por não poder comprar e vender aos outros países, o seu povo poderá pressionar os seus governantes a aceitar a lei dominical. Estamos vendo sinais de que isto pode acontecer muito breve? Sim. O domingo tem sido associado à causa ambiental como nos dias de Ellen White estava sendo associado à causa da temperança. Então países de minoria cristã poderão perfeitamente aceitar o domingo por conta da causa ambiental e por medo de sofrerem prejuízos econômicos.
Muitas pessoas hoje param suas atividades no domingo sem nenhum motivo religioso, simplesmente porque muitas atividades comerciais, ao longo do tempo, cessam suas atividades aos domingos. Nos países cristãos, serviços públicos e bancários não funcionam no domingo. Satanás é o mentor do decreto dominical. Ver a humanidade honrando o domingo no lugar do dia estabelecido pelo Criador é a concretização do seu plano. Também é bom lembrar que a marca da besta, diferente do selo de Deus que será colocado na testa, pode ser colocada na testa e na mão. Alguns aceitarão o domingo por convicção, na testa. Outros aceitarão por conveniência, na mão. Ellen White afirmava que o domingo universal seria o último ato de Satanás no drama do engano, e que quando o movimento de exaltação do domingo se tornasse universal, poderíamos ter certeza de que a volta de Jesus seria iminente. Veja o que ela escreveu. A substituição do verdadeiro pelo falso é o último ato do drama. Quando esta substituição se tornar universal, Deus se revelará. Quando as leis dos homens forem exaltadas acima das leis de Deus, quando os poderes da terra procurarem obrigar os homens a guardar o primeiro dia da semana, sabei que chegou o tempo para Deus agir. Como a aproximação dos exércitos romanos foi um sinal para os discípulos da iminente destruição de Jerusalém, assim essa apostasia será para nós um sinal de que o limite da paciência de Deus está atingido. Eu acredito que a profecia está de pé e caminha velozmente para o seu cumprimento. E você, o que acha? Deixe seus comentários, dê o seu like, se inscreva, compartilhe com seus irmãos. Até o nosso próximo vídeo.